Glória a Deus. Gente amada do Senhor, graça e paz, amém? Que Deus esteja nos abençoando, esteja aí conduzindo as nossas vidas dentro daquilo que Ele tem como propósito acrescentar em nossa caminhada, né? Final de semana não estivemos presentes, vocês perceberam isso? Nós estivemos lá na cidade de São Paulo. A pastora Helenaide, ela vai completar agora, dia 15, ela vai completar 80 anos, né? Mas devido à agenda, aquela coisa toda, né? Aí foi antecipado por uma semana. A pastora Luciene foi convidada a ministrar nessa reunião aí de festividade, de confraternização. E foi algo muito, muito bom, muito agradável, muito gostoso. Ela ficou muito feliz, né? Levamos aí a saudação de todos vocês aqui da Igreja Água Viva, que ela tem um carinho muito grande, né, por essa igreja, ela, o pastor João. Afinal de contas, foram eles que impulsionaram, né, foram conduzidos a impulsionar essa obra, né? Essa obra existe, nasceu primeiro no coração de Deus. Deus repartiu essa proposta com aquele casal, o pastor João e a pastora Helenaide, e eles tiveram aí coragem de investir na minha vida, na vida da pastora Luciene, nos enviando para cá. E isso esse ano completa 29 anos, né? E eles ficaram muito contentes de nós estarmos lá. E foi realmente algo muito gostoso. Mandar um abraço carinhoso para todos vocês aí, que Deus possa estar abençoando demais, amém? Queridos, estamos em meio a uma sequência de ministrações, né? No domingo, não é que houve uma interrupção, houve vamos dizer assim, um refresco, né? Houve ali um refrigério, né? O Adriano se encarregou muito bem de ministrar a palavra e foi algo realmente maravilhoso. Eu acompanhei um pedacinho da ministração, não deu para acompanhar tudo. E foi um refrigério, foi um break, né? Deu uma paradinha dentro daquilo que nós estamos vendo sobre o Deus da história. Deus que tem escrito a sua história, Deus que tem realizado coisas tremendas, Deus tem feito coisas maravilhosas, e isso tem sido de maneira maravilhosamente profunda em nossos corações, né? Eu não sei se você está conseguindo entender, se você está conseguindo compreender, mas Deus veio falando ao longo desse ano. Ele veio dirigindo, obrigado Adriano, Deus abençoe, filho. Ele veio nos dirigindo a respeito disso, né? De nós conhecemos um pouco mais das histórias bíblicas. É claro que não estamos nos aprofundando diretamente nessas histórias, não estamos ali buscando diretamente, né, toda a clareza a respeito dessas histórias, porque são muitas, né? E não teríamos o tempo hábil para destrinchar totalmente ali a palavra de Deus. Mas estamos passeando pela Bíblia. Começamos lá, né, no comecinho de janeiro, começamos lá em Gênesis e viemos aí conduzindo ao longo, né? E a Bíblia até esse momento, né, ela nos ajuda muito, porque é um período, é uma sequência cronológica, né, uma sequência de acontecimentos. E é claro que nós estamos ali com o propósito de sermos ministrados por Deus. A palavra de Deus aqui, nós procuramos realmente deixar que o Espírito Santo possa acrescentar ao nosso coração aquilo que faz parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Mas isso tem sido vem se estendendo, né? Os adolescentes têm recebido essa palavra, né? Essas ministrações na linguagem deles. Você, não sei se você percebeu, você tem acompanhado aí a Escola Bíblica Online, né? A EBON. Nós também temos tratando, né, de assuntos que já foram ministrados aqui. E a ideia, gente, é que você possa se aprofundar em conhecimento da palavra de Deus. Não é somente adquirir informações, não é apenas se encher de informações. São importantes, de maneira nenhuma a gente deve desvalorizar, né, essas informações vindas, principalmente quando se vem da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não damos tempo para poder processar. Então, quando a gente, né, vê um título, mas na EBON o pastor já pregou isso aqui, né, lá uns 3 domingos atrás, aquela coisa toda. A ideia é que você está trabalhando com a sua mente, você está, né, trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança, como ensina a palavra de Deus. E que haja no seu coração essa dinâmica, né? Então, por isso nós estamos desenvolvendo isso, né, para que você possa ter conhecimento. E, é claro, ser ministrado pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho
sobre o último post de Moisés, né? Eu sei que essa palavra post, né, talvez para alguns aí não sejam tão familiarizados, mas é o que mais tem corrido, né? Um pouco mais atrás, né, alguns anos atrás, quando não tinha toda essa loucura de WhatsApp, redes sociais, enfim, o e-mail, né, e tudo mais, quando você enviava uma carta, você fazia uma postagem dessa carta. Você ia até a agência do correio, colocava lá, tinha lá o selo, tinha lá o carimbo, e essa carta era postada. Você estava postando essa carta, uma carta, ou um pacote, um objeto, qualquer coisa. E hoje a coisa é um pouquinho mais diferente, né? Hoje nós temos ali as postagens, na verdade, sendo realizadas através das redes sociais, através do WhatsApp, através de e-mails, né? Então há uma postagem chamada digital ou eletrônica. E o nome que se dá nessa postagem geralmente é isso, né? Você está colocando algo ali, né? No caso, postando uma mensagem, postando uma experiência, postando uma foto, postando, enfim, né? E ficou esse termo, né, de postar. E aqui nós encontramos nessa ministração de hoje o último post de Moisés, a última postagem de Moisés. E nós vamos aprender um pouquinho com isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, tá? Se você começar aí por Gênesis, você conta 5 livros, você chega no Deuteronômio, capítulo 31, verso de número 6. Assim que você encontrar o texto, eu convido você a se colocar em pé. E ao se colocar em pé, você dá uma olhadinha ao redor, se tem alguém aí que está com dificuldade de achar passagem, ou que está sem Bíblia, e você compartilha aí, amém? Essa passagem bíblica com essa pessoa aí, amém? Deuteronômio, capítulo 31, verso de número 6, vai ser o texto que vai servir de base, né, nessa ministração de hoje. Deuteronômio 31, verso 6, diz assim o texto sagrado: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Vamos ler novamente? Deuteronômio 31, verso de número 6. Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Mantenha sua Bíblia aberta, fale com Deus, fala com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai amado Deus, pela maravilhosa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. E estamos agora, Pai amado, diante de uma pequena porção da tua palavra. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que através da tua palavra, o Senhor possa, Pai amado, nos conduzir, possa preparar o nosso coração, possa dirigir a nossa vida, possa, Pai amado Deus, fazer ali as coisas acontecerem, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa busca diante de Ti, ó Pai amado Deus. Pois possamos aqui, ó Pai amado Deus, ser tremendamente tocados por Ti e abençoados pela Tua poderosa mão. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar, meu querido, minha querida. Deus possa nos abençoar de maneira tremenda ali, em nome do Senhor. Moisés, ele, segundo a tradição, ele escreveu os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio é os 5, dessa série de livros que foi escrito, segundo a tradição, escrito por Moisés, Jesus, na verdade, confirma isso, não é só uma questão de tradição, Ele fala claramente a respeito, que devemos aí seguir o que Moisés escreveu. Então há realmente ali uma testificação por parte de Jesus que esses livros foram escritos por Moisés. E Moisés, no livro de Deuteronômio, gente, nós podemos dizer que ele postou ali, o livro de Deuteronômio é a sua última postagem, a sua última mensagem. Se Moisés tivesse Instagram, talvez o último post dele seria mais ou menos assim, Foram 40 anos no deserto, Deus foi fiel, a promessa está logo ali. Eu não entro, mas vocês vão. Continue obedecendo, vale a pena. Se fosse resumir, no caso ali, essa última mensagem de Moisés seria mais ou menos isso.
né? De realmente ele lembrar o que se passou naquele período de deserto, o que se passou naquele período de caminhada, né? E agora ele estava ali às portas, né? Do outro lado do Rio Jordão. Eles estão ali numa região chamada Campina ou Campinas de Moabe, né? Região de Moabe ali, estão ali acampados, estão prestes a, no caso, a atravessar o Rio Jordão para poder conquistar a terra prometida. Mas havia, no caso ali, uma direção de Deus de que Moisés não iria entrar, né? A palavra de Deus nos mostra ali que foi por causa de uma situação que ele desobedeceu, ele extrapolou e tudo mais, né? Mas conhecendo o nosso Deus, sabendo o quanto Ele preza para que as pessoas realmente se firmem nele, eu acredito que essa não permissão de Moisés entrar na terra prometida foi, na verdade, uma providência divina. Porque, na verdade, nós encontramos, dentro da narrativa, né, deixa eu dar um spoiler aqui, ninguém sabe aonde Moisés morreu, né? Ele subiu num monte chamado Nebo, mas ninguém acha aonde foi sepultado, aonde o corpo dele pereceu e tudo mais. E isso, na verdade, é uma proteção de Deus, sabe? Não é um castigo sobre Moisés de maneira alguma, né? E nós encontramos ali uma proteção de Deus, porque o povo, né, que tem o coração difícil, o coração duro, facilmente se desviava. E tendo um local onde Moisés, né, se tivesse um local onde Moisés foi sepultado, esse local iria virar com certeza um local de adoração, né? Então a gente vê, né, em algumas entrelinhas dentro da palavra de Deus, um cuidado, né, um zelo. Para você ter uma ideia, né, você lê a Bíblia no Novo Testamento, só abrir um parênteses aqui para você entender o cuidado de Deus. E você encontra no Novo Testamento Jesus se referindo a Maria, né, a sua mãe. Em nenhuma passagem ele chama Maria de mãe. Nenhuma passagem. Você não encontra Jesus chegando e fala, mãe. Não, ele não fala mãe. Não temos isso escrito. Isso também é uma proteção de Deus. É um resguardo que Deus deixou. É que o ser humano, como disse, né, ele tem uma tendência, infelizmente, de partir, né, para ter algo palpável, algo que possa, de repente, ali, né, trazer uma fé que tem que se pegar a coisas e não somente em Deus. Mas isso é uma outra história. Então, mas Moisés, no caso, amados, né, ele tem essa característica ali de ter escrito, né, esses 5 primeiros livros. E, na verdade, nós colocamos aqui, né, coloca a imagem de novo, por favor. Nós colocamos aqui, né, o último post de Moisés. E, na verdade, amados, né, ele não deixou um post, ele deixou um livro inteiro. O livro de Deuteronômio. Né? É o último post de Moisés, é o encerramento de uma era, é o discurso final de alguém que sabia que estava partindo. E esse discurso é interessante, que não é um pesar, não é um adeus, mas é um continuar. A ideia é essa, né? É interessante que Moisés, ele tem a sua última mensagem, né? E ele está ali, no caso, colocando isso de uma forma que se continue, né? E uma coisa interessante, né? Que grandes homens não vivem para si, eles vivem para deixar caminho, para encaminhar, né? Grandes pessoas, né, nos seus feitos, na verdade não é aquela questão de viver somente para si, não. Eles colocam realmente ali, eles deixam um caminho, algo a ser, né, dado continuidade. Nós temos um exemplo muito interessante na vida de Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas contemporâneos, né, da nossa era, né? E quando ele se aproximava do fim da vida, já bastante debilitado devido à idade, perguntaram o que ele sentia, né, ao não poder mais pregar como antes, porque estava debilitado, já não dava para fazer aquelas campanhas aí gigantescas que ele fazia, ele movia estádios, era uma coisa extraordinária. E ele respondeu algo bastante interessante, ele disse: minha missão foi anunciar Cristo, outros continuarão. Ele não se apegou ao microfone, ele não se apegou ali à ideia de que não, né, tive que, né, construir um nome, não. A missão dele foi anunciar a Cristo.
E ele se alegrou porque a mensagem continuaria. E é mais ou menos o que aconteceu com Moisés, ele escrevendo o Deuteronômio, passando as informações, passando ali, né, a sua última postagem para o povo. Ele não entrou na terra prometida, Moisés não entrou na terra prometida, mas ele garantiu que o povo entrasse preparado. Legado é plantar árvores cuja sombra você talvez nunca desfrute. Esse é o legado que nós precisamos, no caso, levar adiante. Seja para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, seja para as pessoas que convivem conosco. É ter essa, né, levar. Uma coisa que eu falo sempre, né? Sempre eu falo isso, porque as pessoas falam no caso de serem pastores, né? De ser pastor, aquela coisa toda, né? E uma coisa interessante é que as pessoas querem ser pastor para estar aqui em cima, né? Tendo atenção aí do público, tendo atenção aí dos irmãos, aquela coisa toda. Mas se esquecem que pastor também tem que encarar mensagens dentro de um velório, em meio a um sepultamento e tudo mais. E é uma coisa bastante desconfortável. Mas eu sempre falo, né, nessas ocasiões, né, a respeito da pessoa que está ali, no caso, que está com Deus, né, que partiu. Eu falo, olha, se vocês querem manter a memória dessa pessoa viva, vivam do jeito que ela gostaria que vocês vivessem. Vivam do jeito, da maneira que ela gostaria que você tivesse essa vivência, tivesse essa experiência. E é essa questão que nós precisamos, no caso, entender. De deixar esse legado, de deixar uma mensagem, de deixar, né, um fruto, de deixar algo que possa ser contínuo, possa dar continuidade. E é o que acontece mais ou menos nessa questão aí. Legado é plantar árvores cuja sombra você talvez nunca venha desfrutar, mas você plantou, né? Então, que você possa ter essa visão, possa ter esse carinho, né, a respeito da palavra de Deus, a respeito de vivência cristã, para que outros possam se espelhar em você. E é interessante, amados, que antes de entrarmos ali no post propriamente dito, né, nas mensagens que Moisés deixou, ocorreu algo bastante assim inusitado. Antes deles, né, eles estavam ali acampados nas campinas de Moabe. E aí aconteceu algo interessante, que o rei de Moabe, ele ficou muito preocupado, porque era muita gente. E esse rei chamava Balaque. E ele contratou um profeta chamado Balaão, né? Um profeta meia sola, sabe? Né? Meio mercenário, né? Pouco confiável, mas era chamado de profeta, né? E Balaque, o rei de Moabe, ele contratou esse Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Ele chamou lá e falou, rapaz, você amaldiçoou aquele povo lá, é gente demais, se eles se investirem contra a minha nação, não vai sobrar ninguém, aquela coisa toda. Nós ficamos sabendo o que aconteceu lá no Egito, ficamos sabendo que eles passaram, né, no caso ali, o Mar Vermelho a seco, Deus sustentou ele nesse deserto aí de maneira extraordinária, e se esse povo começar a querer, no caso, conquistar as minhas terras, as terras de Moabe, eu estou perdido. Então Balaão vai lá e amaldiçoa eles. E Balaão, no caso ali, né, interessado na grana, interessado ali na coisa, ele chegou a falar, né, falou, olha, eu vou lá fazer o que você está me pedindo, mas eu só vou, no caso, falar em relação a esse povo, aquilo que Deus falar ao meu coração. E toda vez que Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, Deus não permitia, e em vez de amaldiçoar, ele abençoava. Toda vez. Umas três ocasiões aí bastante marcantes disso daí. Toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar, saía uma bênção para o povo de Israel. Gente, isso é interessante porque tem pessoas que irão falar mal de nós, irão falar mal de você. Tem pessoas que irão torcer contra você. Haverá pessoas que querem te cancelar. Mas lembre-se de algo bastante importante. Quem Deus protege, ninguém destrói. Quando Deus abençoa, até o inimigo vira instrumento de exaltação. Então, sabe, não fique preocupado que tenha acontecido isso, não.
Ande você com Deus. A bênção de Deus é mais forte do que qualquer ameaça. Resumindo, o povo de Israel continuou na bênção, porque Deus é que estava com eles. E é importante nós entendermos isso, né? Aconteceu esse episódio ali, e na verdade Balaão não conseguiu, né? Infelizmente, né? Isso a gente vai abrir um parênteses depois, mas infelizmente, né, não conseguiu, Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas conseguiu induzir o povo ao erro. E aí houve um distúrbio, aquela coisa toda, e aonde nós precisamos ficar atentos, aonde nós precisamos ficar ali, ligados naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que envolve a nossa vida. Porque muitas vezes nós abrimos algumas brechas totalmente desnecessárias. Por não estar vigiando, abrimos algumas brechas. Nós nos mantivemos, né, na bênção, nos mantivemos debaixo da proteção de Deus, nos mantivemos, né, buscando ali ter comunhão com Deus, mas de repente tem áreas na nossa vida que precisam ser também colocadas debaixo da direção de Deus. Uma coisa que eu sempre falo, deixa eu abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu sempre falo, nós temos que tomar muito cuidado com a compensação. Isso é um erro terrível que a maioria das pessoas cometem servindo a Deus. A ideia de compensação. Ou seja, eu fiz algo errado, eu tenho uma área da minha vida que está troncha, está ali atrapalhada, mas em compensação, eu dou um dízimo gordo. Não funciona. Para Deus, gente, não combina. Ou você tem ali um problema no seu relacionamento em termos profissionais, mas em compensação eu não perco um culto, né? Você negligencia, você não vai trabalhar, você qualquer coisinha dá uma escapulida, enfim, aquela coisa toda. E a gente trabalha muito nisso, viu, gente? A nossa carne ela é terrível para viver nesse nível de compensação. Nós, né, muitas vezes desejamos ali algo, aquela coisa toda, né, e achamos que podemos compensar fazendo, né, desejamos algo errado, buscamos algo errado, e achamos que fazemos tal coisa na obra de Deus, fazemos tal coisa na igreja, então, Deus, estamos quites. Coisa nenhuma, não tem essa com Deus. Deus é justo, Deus ele é fiel, Ele é santo e Ele olha para o nosso coração. Tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, graças a Deus, né, o povo saiu abençoado, né? A bênção é mais forte do que qualquer ameaça. Como disse, o povo aqui de Israel continuou na bênção. E aí aconteceu de Moisés, no caso, ele sendo dirigido por Deus, ele faz um recenseamento, ele faz uma contagem do povo, né? Já tinha feito essa contagem quase 40 anos atrás, né? Quando eles estavam ali no deserto do Sinai. Passou-se 40 anos, eles andaram no deserto por desobediência, né? E houve uma geração inteira que morreu no deserto. E Deus garantiu que eles não iriam entrar na terra prometida. E aí faz uma recontagem, né? Eu coloquei aqui de recenseamento 2.0. Antes de entrar na terra prometida, Deus manda contar o povo novamente. E uma coisa interessante que a gente deve observar, porque essa contagem não é que nem o IBGE faz com a gente, né? Somente para ter uma estatística, né? Tem tantas pessoas que moram no interior, tantas pessoas que moram na capital, tem tantos, né, tantos brasileiros assim e tal, enfim, né? Só para apresentar estatísticas, né? E tudo mais. Não. Os recenseamentos de Deus, gente, não era estatística, era organização estratégica. Deus estava dizendo, cada tribo tem lugar. Porque a contagem é exatamente isso. São tantos mil da tribo de Judá, tantos mil da tribo de Issacar, tantos mil da tribo de Efraim. Cada tribo ali, ó. E não é somente para mostrar números, é para se organizar. Era uma organização estratégica. Cada tribo tem o seu lugar.
Cada pessoa tem função no reino de Deus. Você não é um número a mais. Não é apenas um número em si. Você não é um número perdido na multidão, gente. Você é parte do plano de Deus. E você acha que Deus não se importa com você? Você acha que Deus, no caso ali, não vê você? Às vezes você acha que está sobrando na igreja, mas Deus não faz cadastro errado. A gente faz, a gente erra às vezes aí nos aniversariantes, A gente troca às vezes alguns nomes, aquela coisa toda, mas Deus não faz cadastro errado. E Ele conta com você, Ele conta com a sua participação, Ele conta com o seu envolvimento. Deus organiza cada pessoa dentro do seu propósito. Você não é número perdido na multidão, não, meu querido. Você faz parte do plano, você é parte do plano de Deus. Por isso que é importante você se envolver com as coisas da igreja, querido. Por isso que é importante você estar fazendo parte aí das reuniões que tem, dentro das redes de apoio. Se é homem, você esteja participando da reunião dos homens, se é das mulheres, se é dos adolescentes, se é dos jovens, se é das crianças, se é dos casais. Deus faz esses recenseamentos exatamente para poder mostrar que não é apenas número, é plano. E você faz parte do plano que Deus tem desenhado através desse ministério, através dessa igreja. Então não fique pensando que você está sobrando, não. Você vem só assistir um culto, vai para casa. Meu querido, Deus está ali, contando com você. Você é que precisa se deixar ser contado. E aí faz esse recenseamento, faz um planejamento ali, sabe-se quantas pessoas tem de cada tribo, para poder, no caso, já ter um esquema de desenvolvimento, de estratégia, para lá na frente conquistar a terra prometida. E outra coisa interessante nesse post de Moisés, e é algo que chama muita atenção, ele relembra, ele vai trazendo lembranças de situações que aconteceram ao longo ali do Egito, ao longo do deserto, ele vai relembrando alguns acontecimentos marcantes. Afinal de contas, são quase 40 anos de caminhada, quase 40 anos ali de convivência com o povo no deserto. 40 anos em que uma geração teve que perecer e agora uma nova geração estava, no caso, iniciando. Então se fazia necessário Moisés relembrar, trazer à memória, trazer, no caso, ao conhecimento, para quem não sabia, do que aconteceu naqueles 40 anos. E uma coisa interessante, muito, muito interessante a respeito dessa colocação de Moisés, é a respeito da bênção e da maldição. Um dos pontos mais marcantes, mais profundos, dentro daquilo que Moisés ensinou, relembrou várias coisas, ensinou como é que seria o comportamento deles na nova terra, vivendo como sociedade, porque Moisés veio orientando ele nesses 40 anos de convivência no deserto. Agora não, aquela nova geração iria conviver possuindo a terra, conquistando a terra e possuindo aquela terra, vivendo em cidades, vivendo, no caso, em comunidades e tudo mais. Então houve todo um ensinamento a respeito disso. Mas um ponto marcante em meio a esse ensinamento foi a respeito da bênção e da maldição. Deuteronômio 30, 19 a 20, O texto é meio longo, mas não sei se vai conseguir ler aí. Mas olha só. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Eu já tenho falado sobre isso, em algumas ocasiões. Eu tenho falado que a impressão que dá é que Moisés coloca numa mesa, fala, gente, aqui, isso aqui é a bênção, essa aqui é a maldição. Os céus são testemunha daquilo que vocês escolherem. E é claro,
Eu já falei isso várias vezes, mas eu quero deixar isso muito bem gravado na sua mente, principalmente no seu coração. É claro que se eu chegasse aqui para vocês e colocasse numa mesa uma proposta como essa, né? É lógico que todos vocês, sem exceção, iriam escolher a vida, iriam escolher a bênção. Obviamente, questão de lógica. Mas, como eu sempre tenho dito para vocês, essa proposta não aparece dessa maneira. Não aparece de que, né? Você tem A e B, né? O A é bênção, o B é maldição. Não. Essa proposta acontece todo dia na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa convivência com os vizinhos, no nosso relacionamento aqui na igreja. Sempre temos diante de nós a proposta de escolhermos a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Só que elas não vêm assim desenhada, elas não vêm assim, no caso, né, revelada. Isso aqui é a bênção, isso aqui já é a maldição. Não. São as escolhas que eu e você fazemos. Quando alguém de repente ali apurrinha a sua vida, você pode escolher a morte, né, desejando que aquela pessoa, né, quebre o pescoço, sei lá o quê. Ou a vida, Deus, perdoa, dê paciência na minha vida, me dê compreensão. Você está entendendo isso? Está entendendo como é que a bênção e a maldição, a morte e a vida são processados no nosso dia a dia? É dessa maneira. Aquela situação ali que às vezes acontece no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, acontece, né, na sua caminhada ali, seja lá no que for. A proposta ela está sempre aparecendo, vida ou morte, bênção ou maldição, mas não vem com a legenda embaixo. Ela vem com a sua convivência com Deus. Porque se você convive com Deus, você vai escolher a vida. Se você convive com Deus, você vai escolher a bênção. Então, em vez de revidar, em vez de se vingar, em vez de pisar na garganta, você estende a mão. Está entendendo isso? Isso é um dos ensinamentos mais profundos que eu, né, já vi na palavra de Deus. E é claro que Deus aqui insiste, né? Escolha a vida, gente. Escolha a vida, escolha a vida. Né? A impressão que dá, que fala, poxa, mas será que Deus, né? Sei lá, por que está enfatizando tanto para escolher a vida? Está enfatizando, né? Será que não é óbvio? Será que não é, né, natural nós escolhermos a vida em vez da morte, a bênção em vez da maldição? Não é natural? Não é. A nossa natureza pecaminosa, o pecado generalizado em nós, muitas vezes escolhe a morte. Muitas vezes escolhe a maldição. E depois que você escolheu, que você bota a mão na cabeça e fala, eita burrada. Não é assim. Então, Deus insistindo, fala, olha, escolha a vida. Qualquer situação que aconteça, escolha a vida. Em qualquer circunstância que você passe, escolha a vida. Não caia no erro de escolher a morte. E não pense que você e eu estamos isentos de escolher morte ou maldição. A coisa é muito rápida, Gil. É muito rápido. A gente pensa que esse negócio, que eu falei, não é colocado numa mesa onde você faz suas escolhas, não. É no dia a dia. É nas reações a qual você acaba, no caso, tendo diante de algumas ações, seja suas, seja de outras pessoas. E é por isso que nós precisamos estar ligados com Deus. Porque ligado com Deus, a gente vai ter mais chances de escolher a vida. E uma coisa maravilhosa, gente, isso eu acho fantástico também nessa lição aqui, nessa ministração, nessa passagem bíblica, que Deus aqui, Ele não manipula, Ele orienta. Ele não está dizendo, vocês têm que escolher a vida, têm que escolher a bênção. Não.
Escolha a vida. Escolha a bênção. Ele vai orientando. Há uma orientação. Aliás, Deus passa o tempo todo nos orientando. Ele passa o tempo todo investindo, insistindo em nossa vida. E sabe por quê? Porque escolhas têm consequências. Sejam boas ou sejam ruins. Lá no Novo Testamento, eu não coloquei esse texto ali, mas lá no Novo Testamento, lá em Gálatas. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Acabou. Isso é para crente, não crente, preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, criança, adulto, não importa. Plantou, colheu. Escolheu, vai ter consequência. E Deus está aqui, conduzindo, orientando para que haja obediência, porque obediência gera proteção. Rebeldia, gente, gera dor. Fidelidade gera legado, você passa adiante. Tem gente que ora pedindo bênçãos, mas vive escolhendo problemas. É ou não é? Pede bênção uma atrás da outra. Oh, Deus me abençoa, oh, Deus abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa ali, Senhor, oh, Deus, o que eu vou fazer, abençoa minha viagem, abençoa. Mas vive escolhendo problema. E escolha tem consequências, gente. A vida que você vive hoje é reflexo das escolhas que você fez ontem. Sejam boas ou não tão boas, mas é uma realidade. Escolhas certas trazem bênçãos. Escolhas erradas trazem consequências reais. Esse é um dos pontos mais marcantes dentro do post, que Moisés escreve no livro de Deuteronômio. Essa questão da bênção e da maldição. Então fique esperto, fique atento, fique ligado. Não vá pelo impulso, não vá pelas emoções, não vai por aquilo que você está sentindo no momento. Vai pela palavra de Deus, vai pelo temor diante de Deus. E nas últimas palavras de Moisés, gente, o livro de Deuteronômio é Moisés dizendo: não esqueçam o que Deus fez. Não esqueçam do deserto. Não se esqueçam da provisão. O livro de Deuteronômio é uma recapitulação de tudo o que aconteceu, como já falei aqui. E é interessante que essa colocação de não se esquecer do que Deus fez, do que aconteceu nesse período do deserto. A gente que já leu aí a Bíblia várias vezes, o Antigo Testamento, ele repete constantemente sobre a questão do deserto. E Deus os sustentou no deserto, e Deus os proveu ali no deserto, e Deus cuidou deles no deserto. Nós encontramos várias vezes profetas lá na frente se referindo a isso. Lembrar do que Deus fez nos ajuda a confiar naquilo que Ele pode fazer. Então nunca se esqueça da coisa boa, dos momentos bons, da coisa agradável que Deus já fez na sua vida. Mesmo que você esteja passando talvez por um período daquele, sabe, aquele período brabo. Brabo que tudo parece dar errado. Se o cachorro tem que fazer um xixi, ele vai fazer xixi na sua perna. E nada dá certo. Mesmo nesse período. Não. Deus já cuidou de mim. E Ele está cuidando. Eu confio de que essa fase, essa situação, essa circunstância, ela vai acabar. Não comigo, ela vai acabar. Então, lembrar do que Deus faz nos ajuda a confiar. Lembrar do que Deus fez, nos ajuda a confiar naquilo que Ele faz. E é interessante que Moisés ele faz
um check-up, né, do que aconteceu. Ele faz ali uma introspecção de tudo aquilo que aconteceu. E para que aquela nova geração pudesse ser moldada, as palavras moldam gerações. Pais abençoam filhos, líderes que, né, encorajam seus liderados, pastores apontam direção. Palavras certas no momento certo podem mudar o destino inteiro de uma vida. Instrução e encorajamento, gente, deixam um legado eterno. Que você possa entender o quanto Deus quer falar ao seu coração, quanto Deus quer agir na sua vida, quanto Deus quer realizar. E por último, a gente não se estender muito aqui, por último, Moisés, ele passa o bastão, ele passa o cajado. Quem iria assumir após a morte dele seria Josué. E é interessante essa colocação. Moisés, ele não se agarrou ao poder. Ele poderia ter reclamado, né? Poxa, depois de tudo que eu fiz, eu não vou entrar na terra prometida. Mas ele não fez isso. Ele abençoa Josué. Queridos, quem vive para o reino não disputa palco, não disputa púlpito, não disputa microfone, não disputa instrumento. Prepara sucessores. Nós estávamos no domingo, o aniversário da pastora Lendária foi no sábado, no domingo eu almocei na casa do meu irmão. E ele conversando, aquela coisa toda, né, no meio da conversa. A minha irmã perguntou, né, mas, né, como é que fica lá, né, a igreja sem vocês, né, sem eu e a pastora? Eu falei, ela fica abençoada. Porque, graças a Deus, as pessoas que a gente tem colocado aqui para ministrar, para dar continuidade, para conduzir aí os bastidores, são pessoas tementes a Deus. E a gente tenta ao máximo, viu, gente? Né? Às vezes vocês podem estranhar, que às vezes eu e a pastora Luciene tiramos um pouquinho o pé, né, e deixamos que alguns líderes, algumas pessoas estejam, no caso, conduzindo, exatamente para que vocês não fiquem na dependência de mim e da pastora Luciene. Deus nos colocou aqui, nós somos os anjos da igreja, Deus nos confiou. Mas, queridos, independentemente de eu e a Luciene estarmos aqui, a obra continua. E é incrível que pareça, né? Já falei isso, acho que não sei se foi com o Adriano, comentei. O domingo que a gente não está, o culto que a gente não está, o que vem de visitante é uma coisa impressionante. Hã? Não sei se vocês estão acostumados, ontem tinha bastante gente, né? Domingo, perdão, tinha bastante gente aí visitando a igreja. Eu falei, vamos começar a ficar mais ausente, pastora, quem sabe, né? A cidade fica mais evangelizada, né? Mas eu vejo isso, um agir maravilhoso de Deus. Porque quem vai ministrar aqui, no caso foi o Adriano, ele olha aquele bate-olho aqui, ele fala, meu Deus, eu preparei uma mensagem só para os crentes, e tem um monte de visitante. Aí ele tem que ficar totalmente na dependência do Espírito Santo, para ele transformar aquela mensagem, que às vezes é dirigida só para os domésticos, ele tem que se expandir. E Deus faz a obra maravilhosamente bem. Então, queridos, é uma coisa interessante essa passagem de bastão, né? Essa passagem de liderança de Moisés para Josué, né? E é interessante que é assim que nós devemos, no caso, ver. É assim que devemos passar adiante a mensagem de Deus, o ministério, seja lá o que for. Isso é maturidade espiritual. Legado é mais importante que posição, gente. Posição, uma pessoa vai, luta para aquela posição, aquela coisa toda, ela morreu, acabou. Agora, se ela deixa um legado, a obra continua, a coisa anda, a coisa toma outro rumo. E é interessante que, no finalzinho de tudo, né, Deus ele permite que Moisés suba um monte, e daquele monte ele contemple a terra prometida. Ele não iria entrar, mas Deus mostra para ele, mostra para que Moisés pudesse ver a promessa. A cena com certeza é meio forte, né? Ele viu, mas não pisou. Isso é interessante, que isso nos ensina algo bastante profundo,
Às vezes algumas pessoas ali não entendem isso, e às vezes acontecem algumas situações escabrosas no meio cristão evangélico. Fidelidade não é medida pelo quanto você desfruta, mas pelo quanto você obedece. Isso é fidelidade. Se nós fazemos as coisas apenas para querer desfrutar, isso não é fidelidade, isso é interesse. Isso é conveniência. Agora, se você faz, independente do que vai acontecer, independente de quem vai desfrutar, se é você ou outras pessoas, você faz porque você é obediente, você faz porque você quer ver a obra de Deus crescendo, você faz porque você quer ver a sua família crescendo. Isso faz toda a diferença. A fidelidade não é medida pelo quanto você desfruta, mas pelo quanto você obedece. Talvez você não veja as coisas acontecendo, mas a sua fidelidade vai abrir caminho para que outros vejam. Eu já abri um parênteses aqui que não está no meu esboço, mas olha só que coisa interessante. Há uma frase que Jesus ele diz o seguinte, né, que os últimos serão os primeiros serão os últimos. A gente pensa logo em colocação, né? A gente pensa logo na questão de posicionamento, né? Poxa, aquele que estava lá no primeiro passou a ser o último, aquele que era o último passou a ser o primeiro, pô, mas aqui, né? Querido, na verdade o que Jesus está dizendo é o seguinte: não existe posição. Se você é obediente, não importa se você era o último e virou o primeiro, se era primeiro e virou o último. Você está com Deus, você anda com Ele, você vive com Ele. A presença dEle é suficiente para a sua vida. Então esteja sendo fiel, obediente. Moisés foi dessa maneira. Às vezes a gente olha aqui e fala, poxa, mas Senhor, não dá para quebrar um galho para Moisés, coitado, né? Poxa, ele batalhou tanto. Foram 120 anos de vida, 40 no palácio do faraó, 40 no deserto de Midian e 40 encaminhando o povo. É claro que a gente não vê dessa forma, né? Mas se formos ali no caso colocar de uma maneira humana, Moisés pisou na terra prometida. Moisés entrou na terra prometida. Muitos séculos depois, Jesus ele sobe num monte. Ele chama 3 dos seus apóstolos. Ele chama ali Pedro, Tiago, João. E naquele monte, Jesus se transfigura. Ele começa, no caso, a brilhar. As roupas dele começam a ter um brilho assim extraordinário. E do lado dele, do lado de Jesus, num dos lados estava Elias. O outro lado estava Moisés. É claro que tem a representação de lei e profeta, tá? Não vou aqui. Mas, vamos dizer assim, humanamente falando, Moisés entrou na terra prometida com o corpo glorificado. E não importa como você, de repente, tem achado que a sua vida cristã tem sido conduzida. Há, com certeza, o cumprimento da promessa dele sobre você. Há um plano para que essa promessa seja concretizada. Basta você continuar sendo fiel, continuar perseverando, permanecendo na presença de Deus, buscando conhecer mais de Deus, fazendo o que for preciso, seja nos detalhes pequenos. Esse último post de Moisés, ele é tremendo, né? Porque ele encerra a missão dele de maneira fiel. Ele deixa um povo preparado. Ele deixa uma direção a ser tomada. Ele deixa uma herança espiritual. E uma coisa tão tremenda, que Moisés ele ficou marcado na história do povo de Israel. Eu estava, alguns meses atrás, conversando com um irmãozinho, ele já foi membro aqui, mas agora ele está morando em Bauru. E um dos clientes dele é judeu.
E é interessante que, embora ele não seja praticante do judaísmo, mas existe uma cultura enraizada nele. Ele fala de Moisés, né? Moshe, né? Moisés em judaico, em hebraico é Moshe. Ele fala, não, mas Moshe ensina. Gente, ele não tem aí um entendimento a respeito de quem é Jesus, tal, né? Tal. Mas, embora ele não seja praticante do judaísmo, esse irmãozinho estava narrando, ele estava, né, testemunhando. É interessante que ele tem ali uma ligação muito forte com o Moshe, Moisés. Vira e mexe e fala, não, mas Moshe ensina. A gente costuma dizer, né, a Bíblia ensina. Ele fala, não, mas Moshe ensina lá. Ó. Então ele tem um conhecimento, há uma educação, há uma cultura que foi ali colocada no coração dele. E é interessante que a palavra de Deus deixa isso claro também. Que Moisés, ele completou a sua missão de maneira muito fiel. E no finalzinho, né, é claro que não foi ele que escreveu isso, porque com certeza foi outro, mas está dentro do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 34, 10, 12. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Até hoje Moisés, ele é considerado o maior de todos os profetas. E porque ele foi fiel. Ele deixou um legado. Ele não deixou apenas os 5 primeiros livros para nós. Mas a vida dele, narrada nesses 5 livros, com certeza nos inspira. E a questão é, e nós? Como é que você está, né, se desenvolvendo? O que você está deixando? Talvez você está achando que você não é importante. Talvez você esteja aí encerrando uma fase. Talvez esteja surgindo novas responsabilidades. Talvez você esteja precisando confiar em quem Deus levantou. Aprender a obedecer mesmo sem entender tudo. Hoje Deus está dizendo para nós, escolham a vida. Permaneçam fiéis. Prepare o caminho para outros. Que tipo de post a sua vida está deixando hoje? Brincadeira no Instagram? No TikTok? Ou algo que possa, de repente, alguém parar e falar, uau, isso aqui é para se pensar. Porque você acha que Deus não pode usar você? Eu falei aqui de post, né, na questão aí, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, enfim, uma parafernália de coisa. Mas no seu trabalho, que post as pessoas estão vendo em você? Que leitura elas estão tendo de você como cristão? Na sociedade, na família. Nós vimos aqui, né, o título do subtema é o último post de Moisés, né? Mas eu e você estamos o tempo todo postando uma mensagem. E não precisa ser nas redes sociais, viu? Quando você vai comprar um pão na padaria, quando você vai fazer compra no mercado, quando você vai pagar uma conta, quando você liga para alguém, quando você fala com alguém, quando você se dirige a alguém, você está postando algo. Esse algo tem a ver com Deus? Esse algo faz as pessoas pensarem, uau,
Isso é interessante. Gostei dessa palavra. Gostei dessa colocação. Então, possamos refletir sobre isso. Eu não quero lançar sobre você nenhum peso, mas eu quero lançar sobre você essa reflexão. Que legado você está deixando? De que forma você está tocando nas pessoas? Vamos orar sobre isso? Né? Vamos pedir para que Deus possa nos ter direcionado. Se coloque em pé. Pastora, me ajuda aqui, pastora? Pode ser? Tudo bem? Pessoal do louvor, se tiver algo que possa acrescentar aqui em termos de canções, em termos de louvor, em termos de ministração, fique à vontade. Eu só peço que você se coloque em pé e pense um pouquinho. Ah, mas Moisés é Moisés, pastor. Moisés é Moisés, você é você. Você vai em lugar, você frequenta situações, passa por situações, tem contato com pessoas que só você tem. Talvez você não se apercebeu disso, mas tem pessoas que só vão ouvir você. Eu posso chegar lá e falar, né, um sermão caprichado. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se é que entra ainda, né? Não sei se ele chega a entrar. Mas você deu uma palavra, a pessoa vai acatar. Não esteja sensível. Poste algo em que as pessoas reflitam. Poste algo de Deus, algo da vida que você tem escolhido, da bênção que você tem escolhido. Isso vai fazer toda a diferença. Fecha teus olhos. Reflita um pouco sobre isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Feche teus olhos, esteja orando, falando com o Senhor. Refletindo aquilo que o Espírito Santo ministrou no teu coração. Naquilo que o Espírito Santo foi falando e direcionando a sua vida. E entenda que você tem um propósito todo especial. Quando nós pensamos na vida de Moisés, quando a gente vê toda a caminhada, a trajetória que ele fez, e o quanto ele foi fiel ao Senhor, quanto ele buscou, escolheu a bênção. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando ele enfrentou a dureza do coração de Faraó, quando ele enfrentou a dureza do coração de um povo que deveria estar alegre, servindo ao Senhor do lado dele, quando ele enfrentou ali as batalhas do deserto, cada batalha, cada luta, ele foi fiel ao Senhor, ele foi sensível à voz do Espírito Santo. E é interessante quando ele termina o seu legado, as palavras que ele deixa, como foi o texto que o pastor leu, a vida que ele deixa. E nós como cristãos temos que fazer assim. Nós como homens e mulheres de Deus temos que refletir sobre isso. Porque nós vamos enfrentar situações contrárias, como Moisés enfrentou. Nós vamos enfrentar pessoas do coração endurecido, como foi Faraó, diante do chamado de Deus, da vontade de Deus, do que Deus mandou Moisés fazer. E aquela dureza do coração do Faraó. E nós vamos enfrentar, sim, o mundo lá fora, nos resistindo, nos afrontando, indo contra nós. Mas não foi só lá fora, não foi só o Faraó. Ele enfrentou a dureza do seu povo. Ele enfrentou a dureza do povo no deserto. Porque muitas vezes nós também vamos enfrentar situações contrárias no meio do nosso povo. Daqueles que deveriam estar do nosso lado, entendendo o que Deus está fazendo. Mas em todo o tempo Moisés não desistiu. Em todo o tempo ele deixou um legado, um post, uma mensagem de fidelidade, de entrega a Deus, de oração, de buscar a vontade de Deus. Então nesse momento eu quero que você esteja orando sobre isso, da sua vida, da sua trajetória, da sua caminhada. E você pense qual a mensagem você está levando adiante, qual a mensagem você está deixando. Todos nós temos um tempo determinado nessa terra. E todos nós temos um propósito definido por Deus. E nós precisamos deixar valer a pena. Valer a pena o que Jesus conquistou na cruz por nós.
Valer a pena aquilo que Jesus fez por nós, que Ele morreu na cruz por nós, para que hoje nós tivéssemos vida, vida em abundância, para que nós vencêssemos o mundo, porque Ele venceu o mundo. Muitas vezes nós temos tantas desculpas, eu não aguento, eu não consigo. Mas eu quero que você entenda que Jesus nos dá condição de vencer todas as nossas batalhas. Nos dá condição de ser fiel o tempo todo, porque Ele está conosco. Então esteja orando nesse momento, e em meio ao louvor, eu quero que você ore, se coloque diante do Senhor. Eu quero também que você saia do seu lugar, venha para o altar orar. Após o louvor, nós vamos entrar na campanha O Poder de um Clamor. Após o louvor, nós vamos estar orando pelas famílias, colocando as famílias no altar de Deus. Nós vamos orar pelas finanças, colocando o seu trabalho, o seu sustento, sua escola, seu futuro no altar de Deus. E vamos orar pela saúde também, interceder pela saúde, para que o Senhor ministre cura. Então, em meio a esse louvor, você vai orar, você vai louvar, e você vai sair do seu lugar e vir para frente, orando e buscando ao Senhor, em nome de Jesus. Os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Amém. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Como diz o louvor, né? Vale a pena, sim. Vale a pena estar com Jesus. Vale a pena morrer para o mundo, viver para Deus. Vale a pena ficar longe, Senhor Deus, das imundícias, Pai. Ter uma vida renovada diante do Senhor, Pai. Pai amado, nesse momento, Senhor, nós colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, Pai, cada família, Deus. Eu coloco a minha e a Tua família diante do Senhor. Senhor Deus, visita aqueles que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Que Deus venha tocar no coração deles, para que eles possam ver que vale a pena, sim, entregar nossa vida para Jesus. Ter uma vida, Senhor Deus, de sinceridade e obediência com o nosso Pai. Visita, Senhor, essas famílias, Pai, nesse momento.
Visita, Senhor Deus, cada lar, Senhor Deus. Pai, essa semana já começa ali o carnaval, Senhor Deus. Deus, venha guardar os nossos filhos, venha guardar, Senhor Deus, os jovens lá fora, Senhor Deus. Venha guardar, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada família, Pai. Aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Livra, Senhor Deus, da perseguição, livra do inimigo ali, Senhor Deus. Livra, Senhor Deus, dessas festas pagãs, Senhor Deus. Afasta todo o mal, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cuida de cada lar, Senhor. Cuida de cada família nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Também nesse momento, Pai, eu oro pela nossa saúde, Senhor Deus. Pela saúde do teu povo. Senhor Deus, cura a tua igreja. Cura os enfermos nessa noite, Pai. Eu coloco diante de Ti, Pai, a vida de cada um de nós, a minha vida, a saúde da Nilde, Pai. O Senhor vem revestir ela, Senhor, do poder da Tua glória. Deus, visita ali, Senhor, os hospitais. Visita ali as UTIs, Pai. Visita ali as clínicas, Senhor, em nome de Jesus. Entra nos lares, Senhor. Quantas pessoas nesse momento, Pai, estão acamadas, estão enfermos, Senhor Deus. Eu oro nesse momento para que a mão do Senhor venha tocar, Pai, em cada enfermidade, entra nas correntes sanguíneas, Senhor Deus, em cada órgão do nosso corpo, Senhor Deus. Coloque as tuas mãos, visita o câncer, Pai. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus, essa doença terrível, Pai. Senhor Deus, que estão matando, Pai. Cuida ali, Senhor Deus, em nome de Jesus, dessas crianças, Pai. Senhor Deus, quantas crianças estão ali nas UTIs, quantos estão ali no paliativo, Senhor Deus. Oh, papai querido, quando o médico dá a última palavra, mas Deus não deu a última palavra, porque a última palavra é do nosso Pai. Então, que nessa noite o Senhor visita os hospitais, visita os lares, visita cada família, Deus. Eu oro por todos os enfermos, visita ali a irmã Antônia, Pai. A Maria José, oh Deus, a Maria Gonçalves, o Dito, Pai. Senhor, visita essas vidas, Senhor Deus. Pai, nesse momento, Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, a Tua igreja, a Tua casa, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Oro também nesse momento pelas finanças, Senhor Deus. Visita, Senhor, em primeiro lugar, Senhor Deus, a Tua casa. Visita as finanças, Senhor Deus, da Tua igreja, Pai. Oh, Senhor Deus, dízimos, oferta da Tua casa. Toca ali nos corações daqueles que ainda não são dizimistas, Pai. Que ainda não entendem, Pai. Que nós não estamos tirando, Senhor Deus. Nós estamos dando para Deus aquilo que é dele, Pai. Oh, Senhor Deus, abençoa o nosso trabalho. Abençoa a nossa noite, Pai, para que no outro dia nós possamos levantar, ter saúde para levantar e trabalhar, Senhor Deus. Abre portas, Senhor Deus, àqueles que estão desempregados, aqueles que estão mandando currículo, Senhor Deus. Pai, eu sei que tudo tem um momento certo, mas, Senhor, visita os empresários dessa cidade, visita os curtumeiros, Senhor Deus. Visita as empresas, Senhor Deus, as empregadas domésticas, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus venha nos visitar nessa noite, Pai, e abençoa cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da Tua
ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluias, vale a pena, amém? Vale a pena deixar um legado, vale a pena servir ao Senhor. Os irmãos podem voltar para o seu lugar, Deus te abençoe, em nome de Jesus.